poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa então mais um programa, graças a Deus, mais um programa em poucas palavras aqui com você. Eu estou mais uma vez na Adsan e o comentarista do nosso programa, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, e sempre trazendo a sua boa palavra, o seu comentário e tirando as suas dúvidas aqui no programa. Pastor. Saudamos aí nossos ouvintes que são a razão de ser do nosso programa, né, Nathan? Com Nosso certeza. objetivo é exatamente divulgar a palavra de Deus para abençoar a vida das pessoas. A gente, inclusive, nem pede oferta, né, Nathan? Graças a Deus. Será que um dia a gente vai começar a fazer isso? Espero que não. Tomara que não. Isso para ficar muito claro que o nosso objetivo, de fato, é levar a palavra de Deus a você, querido ouvinte. Por isso, pedimos que você multiplique o programa através das redes sociais, dos recursos que você tiver, e para que ele alcance um maior número de pessoas. Inclusive, quando nós começamos o programa, tinha aí o nosso e-mail em poucas palavras, @terra.com.br. Me lembro como hoje, o senhor perguntando, não teve nenhuma mensagem, Nathan? Ainda não é possível, né? Agora tem um monte de e-mail, né? No WhatsApp, então, meu Deus. Talvez o pessoal fique lá perguntando, cadê o Nathan que não responde? Gente, vocês mandam mensagem demais, e pode continuar. Nós vamos achar um jeito de resolver essa questão, mas são milhares mesmo, sem exagero, milhares de mensagens, e aí fica complicado. Graças a Deus por isso, né? O problema da bênção, né? Pois é. Nós vamos ter que, uma hora dessa, arrumar uns assistentes aí para dar conta aí dessas mensagens. Alguns opositores da Reforma Protestante costumam acusar os reformadores de erros gritantes e conflituosos com o Evangelho. A Igreja Católica, por exemplo, defende que, de acordo com a Bíblia, pessoa alguma pode estar completamente segura de que irá eventualmente alcançar a felicidade eterna no céu, uma vez que essa salvação dependerá de sua perseverança nas boas obras até o fim da sua vida. Como responder isso, uma vez que a Reforma Protestante destaca firme convicção na doutrina da justificação? Nosso tema de hoje. Pastor, teólogos católicos expressam que existe a possibilidade de cairmos em pecado mortal e perdermos nossa alma para sempre. Assim, segundo ele, devemos permanecer sóbrios, mas vigilantes. Como diz a 1 Pedro, nosso adversário, o demônio anda ao redor de vós, como o leão que ruge buscando a quem devorar. Citam também Paulo, aconselhando contra a presunção. Ele diz, quem pensa estar de pé, veja que não caia. E também em 1 Coríntios 10:12, deixando claro, segundo esses argumentos, que Paulo diz que ele mesmo tem que fazer esforços espirituais constantes para não ser excluído depois de ter pregado ele mesmo aos outros. E a pergunta, então, dos nossos ouvintes é, pastor Augustus, como é que refuto com firmeza esses pressupostos em poucas palavras? Vai ser difícil responder isso em poucas palavras, porque essa questão é um dos temas que tem entrado na agenda de polêmicas na igreja desde a Reforma Protestante até antes, não é? Nós estamos falando aqui do chamado quinto ponto do calvinismo, que fala da perseverança final dos santos. E esse ponto ele é objetado por alguns arminianos, não todos, porque há muitos arminianos que creem na perseverança final de todos os santos, mas alguns questionam a possibilidade da certeza de salvação juntamente com a Igreja Católica. A Igreja Católica, na Contra-Reforma, levantou esse ponto aí e acusou os reformadores de ensinar um evangelho falso, porque dava esperança de salvação, quando, na perspectiva da teologia católica, ninguém pode ter essa certeza. A teologia católica, ela é sinergista, Nathan, significa que ela acredita que a salvação, ela acontece numa cooperação entre Deus e os homens. Então, o homem coopera de alguma medida, de alguma forma, para a sua salvação. Como essa cooperação humana é falha, então é impossível alguém, em algum momento, ter certeza de que continuará cooperando até o final. De maneira eficaz. De maneira eficaz.
Por isso, a teologia católica, nesse ponto, ela é coerente. Se ela é sinergista, ou seja, o homem coopera com Deus na salvação, e considerando que o homem é falho, então ninguém pode ter certeza de que, ao chegar o momento da sua morte, ele tenha colaborado suficientemente para merecer a salvação, não é? É uma espécie de silogismo aí, né? Dessas frases lógicas, né? Pois é, o problema é que nem sempre o silogismo funciona. Já o pensamento da Reforma Protestante é que é o que a gente chama de pensamento monergista, ou seja, a salvação do começo ao fim é obra de Deus. O homem não tem como participar na salvação, porque ele está morto nas suas ofensas e pecados, e mesmo depois que ele é justificado, ele ainda carece da graça de Deus para permanecer nesse estado de perdão, justificação e graça, misericórdia e adoção, não é? Em que ele foi introduzido pelo favor de Deus. Da perspectiva da Reforma Protestante, a salvação é um dom de Deus, é concedida gratuitamente e começa com um ato declaratório de Deus. Deus declara aquele pecador justo. Então, esse ato é irrevogável, ele é declarado justo, e a partir dali Deus vai tratá-lo como tal, com base nos méritos de Cristo Jesus, não é? Em termos existenciais, ele não se torna completamente justo ou perfeito e sem pecado. É o que Lutero chamava de, ao mesmo tempo, justo e pecador. Essa é a nossa situação. Do ponto de vista de Deus, ou para Deus, nós somos justos, somos perdoados, aceitos, todos os nossos pecados foram cancelados. Como diz Romanos capítulo 8, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus e, portanto, Deus nos considera dessa forma e vai nos tratar assim até o final da nossa vida. Por outro lado, nós continuamos pecadores. Sim. Temos altos e baixos, tropeçamos, mas as nossas falhas e os nossos erros aqui, eles não anulam o ato de Deus de nos justificar e perdoar em Cristo Jesus. Então, é isso que a teologia católica não aceita e que ela não compreende. Bom, e esse ato de justificação de Jesus, de Deus, através de Jesus, nos constrange quando cometemos esses pecados para nos aproximar de Deus. A motivação, muito boa a sua participação aqui, Nathan, porque ela me ajuda, me lembra que eu precisaria ter dito que a motivação para o viver uma vida reta e santa diante de Deus é diferente na teologia católica e algumas linhas arminianas da teologia reformada. Na teologia sinergista, em que o homem colabora para a salvação, ele vai andar, a motivação que ele tem para fazer a coisa certa e praticar boas obras é porque ele pensa que ele está obtendo a salvação com a ajuda de Deus, mas ele está ali colaborando, não é? Então, por isso que ele vai praticar boas obras, vai andar de acordo com os mandamentos, ele vai para a igreja, vai seguir todos os mandamentos da igreja, os preceitos e os rituais da igreja. Mas na teologia reformada, o homem já foi salvo pela graça de Deus, sem qualquer participação. Então, a motivação dele é a gratidão. É a gratidão. Ele diz a Deus, Deus, o Senhor me perdoou gratuitamente, o Senhor me recebeu, a mim, pecador, me livrou da condenação eterna. Eu te sou eternamente grato. O que é que eu posso fazer para te agradar? A resposta de Deus: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, e assim por diante. Não é? Lutero tem uma expressão muito boa que explica isso. Ele diz que a lei primeiro nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta a lei para a santificação. Isso. Ou seja, eu primeiro sou justificado. Essa é a diferença entre o cristianismo histórico e outras manifestações. No cristianismo histórico, primeiro Deus me justifica, me perdoa e me recebe, e em seguida eu vou servi-lo. Nas outras perspectivas, primeiro eu tenho que servir a Deus, para depois, só no fim, ser perdoado por ele. Ter algum crédito lá. Algum crédito na salvação. Agora, a dificuldade que foi levantada aí pelo nosso ouvinte, não é? São vários ouvintes. Vários ouvintes. A dificuldade levantada decorre do fato de que há passagens na Bíblia que parecem apoiar o pensamento católico e de algumas linhas do arminianismo, não é? Que são aquelas passagens em que
parece condicionar ou atrelar a perseverança humana à salvação. Há advertências do tipo assim: quem está em pé, veja que não caia. Isso. Eu esburro o meu corpo e reduzo a escravidão para depois de ter pregado a outros não ser o mesmo desqualificado. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês serão salvos se permanecerem na palavra que eu estou dizendo. Isso aí é uma expressão de Paulo lá em Colossenses. A própria carta aos Hebreus tem várias passagens que parecem dizer isso. Olha, se vocês não perseverarem, se vocês voltarem atrás, então vocês não herdarão o reino de Deus. Ser fiel até a morte. Lá em Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A resposta primeira que nós damos para isso aqui, Natsan, é que alguns desses versículos eles têm que ser lidos no contexto. Sim. Por exemplo, aquele de 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, quando Paulo diz: aquele que está em pé, veja que não caia. A que tipo de queda Paulo está se referindo aí? Quando você analisa o contexto, Paulo está tratando da questão dos fracos e dos fortes com relação à comida sacrificada a ídolo. Sim. E ele está criticando a arrogância dos fortes, aqueles que achavam que podia ir para o templo pagão e comer carne sacrificada a ídolo lá, e eles achavam na arrogância deles que eles não seriam atraídos a cometer o pecado da prostituição e da idolatria. Aí Paulo diz: cuidado vocês, não é? Porque vocês estão brincando com fogo e de repente vocês vão para esse ambiente pecaminoso e quando menos espera você comete pecado. Ele não está falando de salvação. Deixe-me fazer uma colocação interessante aqui. Eu até disse um dia desse aí, os meus avós ensinavam assim: quem morre afogado é quem sabe nadar. É mais ou menos isso. Você pensa que a pessoa fica afoita, né? É uma expressão. Eu estou controle de mim mesmo, isso, de repente... sou livre e de repente ele cai em pecado. Mas Paulo não está falando ali de salvação. Está falando de cometer idolatria ou cometer a prostituição, que são pecados graves, mas eles não significam a perda da salvação. E várias outras dessas passagens que são citadas aí, elas têm que ser olhadas em seu contexto. A advertência é de perda da salvação ou de perda da alegria da salvação, de perda da santidade, de cair do estado de retidão em que a pessoa se encontra. Agora, há passagens que parecem, de fato, falar a respeito de salvação, como essa, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que acontece, Natsan, é que essas exortações e outras, não é, elas são para a igreja, elas são exortações públicas. Então, imagina, se eu chegar aqui para você e disser: Natsan, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. Eu estou dizendo a verdade ou não? Tá. Estou dizendo a verdade. Tá. Se você abandonar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Mas eu não sei se você... Eu não conheço o seu coração, Natsan, diante de Deus. Não é? Então, essa palavra que eu estou dando para você, se você de fato é crente, e eu acredito que você é de todo o coração. Então, se você de fato é crente, se você de fato é crente, se você já foi salvo, você vai ouvir essa palavra e vai dizer: Deus me livre. Eu vou me agarrar mais ainda a Jesus. Então, essa palavra, esse tipo de advertência que é feita, ela tem como objetivo fortalecer o crente, na verdade, né? Assustá-lo e dizer: olha, persevera. Então, elas são exortações públicas dirigidas às igrejas, onde as igrejas são constituídas por pessoas que professam a Cristo Jesus, mas a sinceridade dessa profissão de fé, a sinceridade dessa fé, só quem sabe é Deus. Então, todo domingo eu digo na minha igreja: perseverem. Quem abandonar Jesus e voltar atrás vai para o inferno. Mas só Deus sabe quem é o verdadeiro crente. E o verdadeiro crente não vai voltar porque ele foi justificado. Vai entender claramente que é um alerta, né, amoroso de Deus chamando para a permanência ali. Né? Perfeitamente. Tá bom, olha, o tempinho acabou. Ele ia falar mais algumas coisas, mas eu como apresentador falei: pastor, o tempo... Olha lá, o cronômetro. Pois é. Mas é isso. O nosso desafio é tentar, em poucas palavras, trazer algumas orientações e, com certeza, muita coisa você pegou e ficou claro, não ficou nada em dúvida, nada obscuro aqui com relação a isso. Agradecemos a sua participação em mais um programa, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte. Fique firme, persevere na palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação, Natsan